Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre a curva de Phillips, que é a relação entre inflação e desemprego no curto prazo. Então, eu vou apresentar para vocês. Deixa eu abrir. Não entrou ainda. Deixa eu ver. Ok, tá aqui. Tá, então existe um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Mas o desemprego de longo prazo, a gente viu que ele é determinado por o quê, né? Pela legislação de salário mínimo, né? O poder de mercado dos sindicatos, a questão do salário eficiência e do tempo de busca por uma vaga de trabalho, né? Uma pessoa demora a encontrar um emprego que se encaixe às suas aptidões, né? Que ela deseje aceitar, tá? E a taxa de inflação, por sua vez, depende basicamente da oferta de moeda em relação à quantidade demandada por moeda, né? Então, ela depende das políticas monetárias adotadas pelo Banco Central, né? E existe, então, esse trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Então, qual que é o raciocínio por detrás dessa curva de Phillips, esse trade-off entre inflação e desemprego? Se o governo, por exemplo, ele expande a sua demanda agregada, ele pode reduzir o desemprego, né? Porém, com o custo de uma inflação maior, tá? Se o governo reduzir a demanda agregada, ele pode reduzir a inflação, porém com o custo de aumentar temporariamente o desemprego. Então, é esse trade-off entre inflação e desemprego. Você melhora, por um lado, um dos indicadores, que seria melhorar, seria menor inflação, mas ao custo de aumento do desemprego, ou você reduz o desemprego e aumenta a inflação, tá? A curva de Phillips, então, é justamente a curva para mostrar essa relação inversa entre inflação e desemprego. E ela surge na década de 50 pelo economista Phillips, na Inglaterra, observando os dados históricos da Inglaterra. Ele observou justamente que existia nos dados uma relação inversa entre inflação e desemprego, tá? E na década de 60 também para os Estados Unidos, né? Então, você observa que períodos de maior inflação são períodos de menor desemprego, na década de 60 nos Estados Unidos, né? E aqui no pós-real no Brasil também houve um período aqui após 1994 com a implementação do Plano Real. Você vê que é um período, né, de ajuste em termos de inflação, em termos de expectativas de inflação, em termos de políticas fiscais e monetárias mais contracionistas, e um período de também queda de inflação, mais aumento do desemprego, justamente o que a curva de Phillips diz, essa relação inversa entre inflação e desemprego, né? Então, aqui, por exemplo, a gente teria um ponto B com uma maior taxa de inflação, mas menor desemprego, e um ponto A com uma maior taxa de desemprego, mas menor taxa de inflação, né? Isso seria o que seria previsto pela curva de Phillips. Então, o que levaria a teoria que a gente viu até agora a essa curva de Phillips, né? Essa relação inversa entre as duas variáveis da curva, né? Então, a gente viu o quê? Primeiramente, que quanto maior a demanda agregada por bens e serviços, maior a produção e mais alto o nível geral de preços, né? Então, aumenta a demanda em relação à oferta, maior o nível de preços aumenta também com esse choque de demanda agregada. Ao mesmo tempo, a gente viu que, pela lei de Ockham, uma maior produção significa menor desemprego empiricamente, né? Então, aumento da produção, aumenta a procura por trabalhadores, aumenta a oferta de trabalho e reduz a taxa de desemprego nessa economia, tá? Então, aqui a curva de oferta agregada positivamente inclinada, que a gente viu, a curva de demanda agregada baixa, quando há um aumento, um choque positivo de demanda agregada, por exemplo, uma política fiscal ou monetária expansionista, leva a economia do ponto A para o ponto B. O que significa? Houve aumento do nível geral de preços e aumento da produção. Aumento da produção significa maior aumento da taxa de emprego e redução do desemprego, né? Então, a gente consegue relacionar esses pontos do equilíbrio da curva de demanda agregada com a oferta agregada com a curva de Phillips, né? Porque
Esse ponto A é de menor nível geral de preços, né? Menor associado a menor inflação e maior o quê? Maior nível de desemprego, porque é menor produção. E aqui o ponto B é associado ao quê? Associado ao maior nível geral de preço, maior taxa de inflação e menor nível de desemprego, porque é maior produção, tá? Então, essa seria a curva de Phillips, né? Essa ligação entre o ponto B e A, que seria essa relação inversa, né? Quando uma das variáveis cresce, a taxa de inflação, a taxa de desemprego decresce. Bom, a curva de Phillips, então, é justamente ela derivada da teoria que a gente já viu e parece oferecer ao governo uma escolha entre inflação e desemprego, né? Para ele reduzir o desemprego, ele tem que aumentar a inflação, para ele reduzir a inflação, tem que aumentar o desemprego. Nos anos 60, Friedman e Phelps concluíram que não existia uma relação entre inflação e desemprego no longo prazo. É justamente a teoria da neutralidade da moeda para variáveis reais no longo prazo, tá? Então, a curva de Phillips de longo prazo seria vertical no nível de desemprego natural, tá? Então, aqui, quando o Banco Central aumenta a oferta de moeda, no longo prazo não teria nenhum efeito na taxa de desemprego, que seria aquela taxa natural, que é determinada pelo que a gente viu, pelo salário mínimo, pelos poderes dos sindicatos, pelo desemprego friccional, né? O tempo para buscar um novo emprego, tá? Então, não é determinado, esse nível de desemprego não é determinado por política monetária, né? Tá ok? Então, a curva de Phillips seria vertical, tá? Então, uma política monetária expansionista, por exemplo, elevaria a inflação e não teria nenhum impacto na taxa natural de desemprego. Bom. Então, aqui, de política monetária expansionista não tem nenhum impacto na taxa natural de desemprego. É a curva de Phillips de longo prazo. Isso no longo prazo. No curto prazo, existe a curva de Phillips de curto prazo, que diz que uma política monetária expansionista vai aumentar a inflação, mas vai reduzir o desemprego, porque aumenta a demanda agregada, né? Aumenta a oferta agregada e aumenta a empregabilidade, né? Aumenta a taxa de emprego nessa economia. Bom, daí, a partir da década de 70, houve uma destruição da curva de Phillips em termos empíricos, né? Há uma relação que parece que começa a ser positiva entre inflação e desemprego. Tá? E no Brasil é a mesma coisa, tá? Depois de 98, aqui a relação não fica mais inversa, ela fica em sentidos que variam ao longo do tempo, né? Então, agora a gente vai falar sobre as expectativas e a curva de Phillips de curto prazo. A curva de Phillips de longo prazo tem pouco amparo empírico. Teoria que embasa a curva de Phillips de curto e longo prazo é a mesma que a gente viu, da curva de demanda e oferta agregada, né, de curto e longo prazo. E nessa teoria, a inflação esperada, ela mede a expectativa relativa ao nível geral de preço do próximo período, né, em relação a qualquer novo evento macro ou qualquer notícia que surge no mercado, né? O nível de inflação esperada, tá? Então, no longo prazo, a inflação esperada vai se ajustar ao nível efetivo da inflação. Não vai haver diferença entre a inflação que ocorre e a inflação esperada, porque a inflação esperada se ajusta, tá? E daí, então, a política monetária expansionista não teria efeito para reduzir o desemprego. Então, o Banco Central só consegue criar uma inflação inesperada com uma política expansionista no curto prazo. Ele consegue fazer com que a inflação de curto prazo seja diferente do nível que é esperado, da formação das expectativas, tá? Então, a curva de Phillips, em termos de uma equação, ela pode ser colocada dessa seguinte forma, né? Que a taxa de desemprego ela vai ser equivalente à taxa natural de desemprego menos um parâmetro alfa qualquer aqui, né, que é a diferença entre a inflação vigente e a inflação esperada. Então, ela relaciona a taxa de desemprego à taxa natural e a diferença entre a inflação vigente e a inflação esperada. Isso aqui é uma forma de reescrever a curva de Phillips. E é justamente derivada apenas da equação da curva de oferta agregada e da lei de Ockham, tá? Bom, então, o que nós temos? Que quando há choques de oferta agregada ou choques de inflação esperada, os movimentos não são de uma relação inversa entre taxa de inflação e desemprego. Por exemplo, aqui você começa com uma política monetária expansionista
você começou no ponto A, né? Então, daí, com uma política monetária expansionista, você se move ao longo da curva de Phillips de curto prazo para um ponto de maior inflação e menor taxa de desemprego, né? Mas, no longo prazo, as expectativas se ajustam, o nível de preço esperado se ajusta e passa a ser equivalente ao nível de preços correntes, né? A taxa de inflação corrente passa a ser equivalente à taxa de inflação esperada, e então a taxa de desemprego vigente passa a ser equivalente à taxa natural de desemprego. Então, a ideia de que a taxa do desemprego acaba por voltar à sua taxa natural, tá? Independente da taxa de inflação, né? A neutralidade da moeda, tá? Dados históricos dão suporte à hipótese da taxa natural, ou seja, que a relação inversa ela tende a não ocorrer no longo prazo, tá ok? Então, aqui o conceito da curva de Phillips estável foi destruído, a gente viu naquele gráfico que eu mostrei para vocês, nos anos 70. Tá? Durante os anos 70 e 80 nos Estados Unidos, houve aumento simultâneo da inflação e do desemprego, por dois efeitos, tá? Aumento da expectativa de inflação e choque de oferta, tá? Então, essa relação inversa existe apenas devido a choques de demanda, tá? A gente viu que choques de demanda, o aumento de demanda agregada, ele leva a aumento do nível geral de preços, né? E aumento da produção, ou seja, redução do desemprego, aumento de preço, redução do desemprego, seria algo que seria empiricamente favorável à curva de Phillips. Mas a gente viu que choque de oferta pode gerar estagflação, que seria aumento de preços e, ao mesmo tempo, redução da produção, ou seja, aumento do desemprego. Então, choques de oferta, eles são contrários à curva de Phillips de curto prazo. Da mesma forma, choques de expectativa também podem ser contrários, tá? Porque as expectativas se ajustam, que a gente acabou de ver. Ou pode ocorrer, que a gente não está considerando aqui, choques de expectativa, que também levaria a esses movimentos contrários. Anúncios, notícias internacionais, né, afetando essas expectativas de inflação. Bom, então aqui na década de 60 uma relação inversa, taxa de inflação e desemprego, mas aí na década de 70 a gente viu que a curva aqui do livro do Mankiw, apresentada no livro do Mankiw, né, houve essa relação, deixou de ser inversa, devido a esses choques de oferta e mudanças das expectativas. Então, fatos históricos têm indicado que a curva de Phillips de curto prazo pode se deslocar devido às mudanças de expectativas do começo dos anos 70, tá? E a gente viu também que a curva de Phillips também pode ser deslocada por um choque de oferta, né? Então, um grande choque adverso de oferta agregada pode piorar o trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Um choque adverso de oferta agregada deixa o governo com uma opção mais difícil entre inflação e desemprego. A gente vai ver nos próximos gráficos, tá? O que é um choque de oferta que a gente viu? Por exemplo, o choque do aumento do preço do petróleo, né? Que é as duas crises do petróleo que a gente viu na aula passada, que aumentou os custos de produção das empresas e os seus preços. Então, aumentou o preço e aumentou o preço de insumos para as indústrias em geral e reduziu a produção. Então, houve aumento de preço e redução da produção. Deslocou a curva de oferta agregada e também a curva de Phillips. Então, aqui é um fenômeno diferente. Então, deslocamentos da curva de demanda agregada, deslocamentos completos da curva, levam a movimentos ao longo da curva de Phillips, tá? Mais deslocamentos da curva de oferta agregada, por exemplo, um choque do aumento do preço do petróleo na década de 70 aqui, levou a um deslocamento para a esquerda da curva de oferta agregada, aumento de preços, redução de produção, ou seja, aumento de preços, aumento de desemprego e o deslocamento da curva de Phillips para a direita, tá? Então, os choques de demanda agregada levam deslocamentos ao longo da curva de Phillips, que explicam a relação inversa dada pela curva de Phillips. E choques de oferta agregada explicam movimentos da curva de Phillips, tá? Então, aqui você pode ver nos dados, que em alguns momentos você tem pontos como o A e o B, que seria uma relação positiva entre inflação e desemprego, provavelmente devido a choques de oferta e também, como eu falei para vocês, choques de expectativas, que esse modelo você consegue incorporar facilmente nesse modelo, tá? Então, para reduzir a inflação, o Banco Central pode adotar uma política monetária contracionista, né? Que seria uma redução da oferta de moeda ou um aumento da taxa de juros. Então, isso levará ao quê? A redução da demanda agregada, né?
que tem um choque negativo nos preços, né? Mas tem um choque positivo no desemprego, aumento do desemprego. Seria um movimento ao longo da curva de Phillips. Então, aqui uma política monetária contracionista leva você do ponto A para o ponto B. Mas, com o tempo, as pessoas... aqui, desculpa, é contracionista, né? Uma política monetária contracionista que reduz a inflação, mas aumenta desemprego, tá? E com o tempo, o que acontece? As pessoas, o agente econômico, ele começa ele ajusta a sua expectativa de forma que a inflação esperada seja equivalente à inflação vigente. Então, isso leva a um deslocamento da curva aqui de Phillips para a esquerda, seria um deslocamento da curva de oferta agregada equivalente, tá? E daí você tem, então, que ao longo do tempo a economia passa do ponto B para o ponto C. Então, a inflação esperada cai e você passa para uma outra curva de Phillips. A curva de Phillips se desloca, né? Então, a inflação esperada passa a ser equivalente à inflação vigente. E você tem esse ponto, você passa para esse ponto aqui da curva de Phillips, né? Então, você tem que, no longo prazo, a economia passa do ponto A para o ponto C, que seria uma evidência a favor da curva de Phillips de longo prazo, que seria aquela curva que seria aqui totalmente vertical, tá ok? Então, no longo prazo, você tem aqui uma evidência favorável para a curva de Phillips de longo prazo, porque as expectativas se ajustariam, né? Ok? Além disso, né, a gente também tem, como eu falei para vocês, que os choques de oferta agregada também levam a variações aqui nessa relação inversa entre a taxa de inflação e desemprego. Então, para reduzir a inflação, uma economia pode enfrentar um período de desemprego elevado e baixa produção. Quando o Banco Central combate a inflação, a economia se move para baixo, né, ao longo da curva de Phillips. Foi exatamente o que a gente viu aqui. Mas, com o tempo, as expectativas se ajustam e a curva de Phillips passa para esse patamar da curva rosa aqui, e você tem que a taxa de desemprego, ela acaba se reduzindo e volta à taxa natural, tá? Porque somente devido ao ajuste das expectativas, tá ok? Quando o Banco Central, então, combate a inflação, a economia se move para baixo ao longo da curva de Phillips de curto prazo. A economia vai ter uma inflação menor, no eixo Y, um nível menor do eixo Y, mas há um custo de desemprego maior, um maior nível da taxa de desemprego. Tá? E a taxa de sacrifício, que a gente fala, é justamente o aumento do desemprego que ocorre devido à redução da inflação, tá? Existem algumas estimativas aqui em torno de 5%, mas tudo depende do momento histórico e da conjuntura, né, dos países que você está analisando também, tá? A grande variação aqui em relação a essa taxa de sacrifício, tá? A inflação esperada, ela explica por que existe um trade-off entre inflação e desemprego no curto prazo, porque as expectativas, elas demorariam para se ajustar. Mas no longo prazo, elas se ajustam. E isso faz, é o que a gente acabou de ver, né? No longo prazo, a expectativa, a inflação esperada acaba sendo equivalente à inflação vigente, e isso leva o desemprego de volta à sua taxa natural, tá? Essa teoria, existe a teoria então das expectativas racionais, que diz que justamente as pessoas usam todas as informações que existem de forma eficiente, e conseguem prever o futuro, tá? As expectativas, de acordo com essa teoria, se ajustariam rapidamente com a chegada de novas informações, né? Então, essa teoria sugere que a taxa de sacrifício pode ser bem menor que o sugerido por estimativas inferiores, justamente porque as expectativas, elas se ajustam, né? E elas respondem às informações que chegam na economia. Todos os novos anúncios, todas as novas políticas adotadas são incorporadas imediatamente na formação das expectativas, tá ok? E o agente econômico consegue, então, prever o futuro de forma ótima, de acordo com todo o conjunto de informações que ele tem, né? Todas as informações disponíveis para esse agente, tá? Então, a expectativa é racional porque ele incorpora todas as informações que estão disponíveis para ele de forma eficiente, de forma ótima, tá?
Então, quando Volcker era presidente do Banco Central americano, nos anos 70, a inflação era tida como um dos principais problemas da economia americana, né? Ele conseguiu combater a inflação, mas teve um custo alto em termos de desemprego, né? Tá ok? Então, aqui é justamente isso que está mostrando, que ele conseguiu combater a inflação do ponto A, que ele passou para o ponto B, mas aumentou a taxa de desemprego. E daí você passou para a era Greenspan depois, né? Que foi justamente um período que começou com um choque de oferta favorável, né? Então, em 1986, os membros do OPEP romperam seu acordo de restringir a oferta de petróleo, o que levou à redução drástica do preço, né? Então, levou a uma queda na inflação e no desemprego ao mesmo tempo, né? Então, foi um período favorável para, em termos de redução de inflação e redução de desemprego ao mesmo tempo, tá ok? É o que está registrado aqui nesse gráfico, tá? Então, a partir de 86, 87, 88 aqui, você vê aqui 84 até 86, esse período favorável, redução do desemprego e redução da taxa de inflação. Depois você passou por um período desfavorável aqui em termos de aumento do desemprego e, redução do desemprego e aumento da taxa de inflação, que seria favorável à curva de Phillips de curto prazo, né? E depois, então, você tem aqui, isso aqui, o que leva esses movimentos em direções opostas? Então, aqui a gente viu que o choque de oferta leva essa posição, essa relação positiva entre inflação e desemprego, que justamente o começo da era Greenspan, né? Mas choques de demanda levam justamente esse aumento aqui, que você vê em termos de aumento da inflação e redução do desemprego, a relação negativa inversa entre inflação e desemprego, né? Então, aqui, esse período foi mais explicado por choques de demanda do que choques de oferta, tá? Bom. E a inflação alta no Brasil nos anos 80, o que aconteceu nos anos 80? Choques adversos do aumento do preço do petróleo, né? Desvalorização cambial. Além disso, a gente teve aumento da expansão fiscal exacerbada, né? Aumento de expansão monetária também, porque o governo financiava, o Banco Central financiava os gastos do governo, né? Tá? Então, emitia moeda para financiar gastos do governo, então aumento de demanda agregada. Tudo isso favorecendo o aumento da inflação nos anos 80, né? Indexação de contratos também, levando à inércia inflacionária, tá? Economia fechada, então não havia concorrência com relação aos produtos internacionais, que levava também a aumento do nível geral de preços, tá? Oligopólios também influenciando o aumento dos preços. Tudo isso influenciando o período de hiperinflação que a gente viveu naquele momento. E daí, a partir de 94, a gente tem o quê? Uma redução da inflação, mais aumento da taxa de desemprego, né? Que é com a adoção do Plano Real. Né? Depois disso, a gente teve um movimento de diversas direções aqui. Por quê? Influenciado por quê? Por choques de oferta e choques de demanda agregada, né? Então, por exemplo, choques de oferta agregada, que a gente pode citar a partir de 94, né? Âncora cambial, abertura e importação, as grandes safras agrícolas, tudo isso sendo choques ofertas, né, favoráveis de oferta, porque levam a redução de preços, né, tá? E aumento de produção ao mesmo tempo. E o desfavorável, esse aumento de preço e redução de produção, a gente pode citar a desvalorização cambial, preço do petróleo, né, choques do preço do petróleo, choques do preço da energia elétrica, tá? E todos esses são choques que levam o quê? Esses choques de oferta, né? Movimentos na mesma direção, tanto da taxa de desemprego quanto da taxa de inflação. Agora aqui, choques de redução de demanda agregada que levam a relação prevista pela curva de Phillips de curto prazo, que seria a política monetária restritiva, né, nesse período a partir de 94, para combater a inflação. Além disso, a mudança das expectativas, né, os agentes começaram a ter uma expectativa mais favorável em relação à política monetária adotada pelo Banco Central e a eficácia dessa política monetária. Os anúncios de política monetária começaram a ser mais críveis, né? O Banco Central assumiu o compromisso de combate à inflação e anunciou isso de forma clara e precisa para
controlar as expectativas, né? Quando há um ajuste de expectativas em relação à inflação, o Banco Central consegue reduzir a inflação sem causar um desemprego tão alto, o trade-off se reduz, né? Então, voltando aqui naquele slide que eu mostrei para vocês, da relação que deixa de ser inversa entre inflação e desemprego, aqui, no curto prazo, se as expectativas não estão ancoradas, mas se o Banco Central consegue anunciar de forma clara e precisa, e os agentes acreditam naquele potencial de combate à inflação do Banco Central, ele consegue passar do ponto A para o ponto C sem passar para o ponto B, tá? Então, essa âncora, esse anúncio, essa credibilidade na política monetária adotada pelo Banco Central, pelo sistema de metas de inflação, a partir de então, né, levou a uma redução do trade-off. Por quê? O Banco Central começou a conseguir, a eficácia da política monetária passou a ser maior e ele conseguiu reduzir a inflação a partir de então, causando uma menor taxa de sacrifício, um menor aumento da taxa de desemprego, tá? Através dessa âncora das expectativas. Então, pessoal, é isso, tá? Então, a aula de hoje eu estou postando para vocês e amanhã eu posto também os seminários que ocorrerão entre hoje e amanhã. Muito obrigada.